Olá, e aí pessoal, tudo bem? Professor Wagner aqui da disciplina de História de volta. Segundo ano, antes de começar a aula aqui, eu quero apresentar, ou dizer, melhor falando, como vai ser essa aula de hoje. Eu preparei ela de um formato diferente do que a gente vem acompanhando, mas basicamente aqui é dividida em dois blocos. Eu dividi essa aula em dois blocos. Então no primeiro bloco a gente vai corrigir as atividades que estavam no sistema da última aula. Com essa correção das atividades a gente já aproveita para fazer uma revisão do que a gente vem trabalhando nas outras aulas e no segundo bloco da aula, então eu dividi em dois blocos, primeiro bloco correção das atividades, no segundo bloco da aula a gente entra numa unidade nova da apostila, um assunto novo, então preciso que vocês prestem muita atenção aí no que vai ser falado na aula de hoje. Segundo ano, vamos lá para a nossa correção das atividades, ok? Então tá lá, correção de atividades, segundo ano do ensino médio, a unidade que a gente está trabalhando na apostila, que é a unidade 25, da disciplina de História. Ok? Vamos lá. Então, se você lembra aí da nossa última aula e fez os exercícios, agora aí, se tiver aparecido alguma dúvida, a gente vai tentar trabalhar aqui durante essa aula para que talvez aí que você tenha tido alguma dúvida consiga sanar essa dúvida agora a partir da correção desses exercícios, ok? A chegada dos portugueses, então lembrando do que a gente está falando, né? Brasil colônia, sociedade do Brasil colonial, lembram desses assuntos? Então, tá aqui, ó, a chegada dos portugueses depois do primeiro momento do ciclo de açúcar, atraídos pelo ouro e pela prata, motivou um processo de povoamento das regiões interioranas no país. Que país? Brasil, né, gente? Brasil colônia. Como podemos chamar esse processo? Processo de povoamento das regiões interioranas. A resposta já está no enunciado. Então, se você colocou a letra B, que é processo de interiorização colonial, que é isso. Depois do ciclo de açúcar, os portugueses que aqui chegavam já não ficavam mais na faixa litorânea, começaram a entrar para dentro do território e esse é um processo chamado de processo de interiorização colonial. Então, se você marcou a letra B, acertou. Vamos para a próxima. Então esse processo, uma questão puxando a outra, o processo de interiorização colonial foi por meio dessas empreitadas que as primeiras regiões auríferas é regiões que produzem ouro, tá? Que dá para minerar o ouro, foram descobertas na região de Minas Gerais. Então, saindo do litoral, a primeira região onde eles descobriram um potencial muito grande para minerar o ouro foi a região de Minas Gerais. E posteriormente, então depois de Minas Gerais, e falei isso para vocês na aula passada, Minas Gerais se transformou uma das principais capitanias no Brasil colonial, porque lá se extraía muito ouro, e a partir de Minas Gerais eles se expandiram para todo o interior da colônia brasileira. Então aqui, depois de Minas Gerais, a pergunta é essa: depois que Minas Gerais já era consolidada como uma capitania aurífera, quais foram as próximas regiões que se destacaram com essa mineração do ouro? Está aqui no quadro. A resposta é a letra B, inclusive nos envolve, né? Mato Grosso e Goiás foram os próximos estados, depois de Minas Gerais, que participaram desse processo de interiorização colonial, ok? Questão número 3. Essas áreas mineradoras passaram a ser cercadas do poder metropolitano. Poder metropolitano, toda vez que eu ler essa palavra, você vai lembrar de Portugal. Poder metropolitano, Portugal, Brasil, colônia da metrópole Portugal, ok? E novos impostos foram criados na época. Nas casas de fundição, o ouro era fundido e marcado pelo brasão da coroa portuguesa. Ok, trecho interessante esse. Além de potencializarem as tensões entre a colônia e a metrópole, a mineração também trouxe certa dinâmica na economia interna. Lembra que a gente trabalhou na aula passada como a economia interna desse Brasil colonial começa a se desenvolver a partir dessas regiões também se desenvolvendo, essas regiões auríferas? É isso. Com relação a essa economia interna,
No período colonial brasileiro, podemos destacar qual atividade além da mineração. Então, a mineração era a atividade principal. Porém, o comércio interno, como eu falei na aula passada, começava a se desenvolver. E a pergunta aqui da questão é: qual outra atividade que a gente pode destacar, além da mineração, que ajudou nesse processo de interiorização colonial? Está aqui a resposta no slide, é a letra A pecuária, que é a criação de gado bovino, e a agricultura nas regiões Sul e Nordeste. Ok? Próxima questão. O grande fluxo das pessoas na região das minas auríferas, né, produzia uma estrutura social diferenciada no Brasil colonial. Então, o fluxo dessas pessoas nesses lugares que já estavam em desenvolvimento por conta da mineração do ouro, produzia uma estrutura social diferenciada. Essa estrutura social faziam parte de quais setores? Então eu montei lá para vocês a pirâmide social do Brasil colonial, e aí eu estou perguntando quais setores faziam parte dessa pirâmide e como eram essas camadas sociais. Então está aqui a resposta, a palavra que está errada é minoria composta por portugueses ricos, tá? Então é erro meu de digitação aqui, mas a palavra certa é minoria composta por portugueses ricos. Lembra lá da pirâmide social que eu mostrei para vocês? A base era de escravos, a classe média era de tropeiros, as pessoas que prestavam serviço para a grande elite colonial, que eram os portugueses que para cá vinham com posses ou portugueses ricos, mas eles eram a minoria, tá? Essa palavra aqui está errada. Então, resposta letra A. A última questão. Surgiram nas cidades as figuras dos pequenos comerciantes e seus estabelecimentos. Então, é o comércio interno que a gente vem falando aqui repetidamente, que ele vem se formando, pequenos comerciantes e seus estabelecimentos. Além da compra e venda de mercadorias, havia também na cidade a criação de um espaço de socialização entre as pessoas. Bacana, né? Então é difícil imaginar no Brasil colonial, ali uma sociedade praticamente de escravos, espaços de socialização. Uma das principais cidades na época colonial brasileira, então já falei aqui durante essa aula de hoje qual é a principal capitania, qual é a principal cidade que se desenvolve, falei na aula passada também, que ganha destaque durante esse período da história colonial. E que hoje é conhecida como Ouro Preto. Lembra que eu trouxe para vocês na aula passada a imagem do século XVIII de Ouro Preto e depois a imagem atual da cidade de Ouro Preto? Mas na época do Brasil colonial, ela tinha um nome bem específico que demonstrava a capacidade econômica daquela capitania ou daquela cidade, que está aqui no quadro. A resposta é a letra B, Vila Rica. Rica por quê? Porque a capacidade de produção de ouro dela era enorme. Então, Ouro Preto, que hoje em dia é conhecido como Ouro Preto, antigamente era chamada de Vila Rica, antigamente no período colonial, tá, gente? Bom, então com essa última questão a gente encerra o primeiro bloco da aula e agora aqui a gente vai entrar numa unidade nova, como eu falei para vocês, um assunto novo, um tema sinceramente completamente diferente do que a gente tem estudado até agora. Então você deixa separado aí na sua gaveta mental as questões do Brasil colonial, porque a gente vai voltar a isso em algum outro ponto aqui durante o nosso ano letivo. Mas agora eu preciso que você deixe essa parte guardada, porque a gente vai começar um assunto totalmente novo que está na unidade 26 da apostila. Então pega ela aí, já leva até a unidade 26 da apostila, porque a gente vai começar a nossa aula 3, ou terceira aula, como você quiser chamar, a partir de agora, a segunda parte dessa aula, e é uma unidade que trata de um tema bem específico chamado Revolução Industrial. Segundo ano. Vamos lá então para nosso novo tema, ok? Bom, o que é a tal da Revolução Industrial? Antes de explicar para vocês aqui o termo Revolução Industrial, eu acredito que aí que a capacidade cognitiva de vocês já vai entender que está relacionado a indústrias. Mas a gente precisa entender o conceito da terminologia que vem antes, que é a palavra revolução. Tão falada, às vezes mal interpretada,
às vezes não direcionada para o ponto certo, então eu trouxe o conceito, a explicação do conceito da palavra revolução aqui para vocês, para a gente entender o que foi essa tal de revolução industrial, ok? O conceito de revolução é entendido, geralmente, como uma transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural ou tecnológica. Ok, aí tem vários aspectos, mas eu quero que você se atente em um. A palavra revolução, ela é usada para dizer uma transformação radical de determinada estrutura. Então é uma mudança radical de uma determinada estrutura que define o que é uma revolução ou não. Então é uma mudança radical, essa é a palavra, uma transformação radical de uma estrutura, seja ela política, social, econômica, cultural ou tecnológica, ok? Tal conceito é fundamental para entender os períodos históricos moderno e contemporâneo. Então, o que ele está dizendo nessa frase? Que na modernidade e contemporaneidade, para entender o que acontece nesses períodos históricos, é fundamental você entender o termo revolução, que eu vou repetir. Revolução nada mais é do que uma mudança radical na estrutura política, econômica, cultural. Mas lembre-se, mudança radical, ok? Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, ó, que está ligada à palavra revolução e que fazem parte da nossa história. Revolução Inglesa, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Chinesa e etc. Tantas outras, Revolução Tecnológica, como você quiser dizer, dão prova da importância de se entender o conceito revolução, que eu vou repetir mais uma vez, mudança radical na estrutura, ok? Bom, então já que a gente vai estudar dentre as várias revoluções que acontecem na nossa história, especificamente a Revolução Industrial, a gente tem que entender o que acontece antes, né? Revolução Industrial, é claro que é um processo longo, a gente divide ela dentro da história em 3 fases, a gente vai estudar a primeira, mas antes de estudar a primeira, a gente precisa entender o que acontecia antes da Revolução Industrial se colocar no caminho da história. A primeira Revolução Industrial corresponde à primeira fase, que é o que a gente vai estudar. A principal característica dessa fase é a mudança do processo de se produzir as coisas. Então, primeira Revolução Industrial, a primeira característica que se apresenta é a fase de mudança do processo produtivo. O que o senhor está querendo dizer com isso, professor? É que as pessoas começam a produzir as coisas de outra forma que não mais artesanalmente. Então as pessoas fabricavam as coisas com as mãos de formas artesanais e a partir dessa primeira fase da Revolução Industrial, esse processo produtivo de se fazer as coisas com as mãos muda para um outro processo que está aqui no próximo slide, a tal da maquinofatura. Professor, mas que nome estranho que é esse? É simples. A maquinofatura é o processo produtivo das coisas não é mais feito pelas mãos dos trabalhadores, e sim por máquinas. E a primeira delas que se apresenta, a primeira máquina que se apresenta aí nesse novo universo da Revolução Industrial é a máquina de tear, que a gente vai ver ela especificamente aí mais para frente, mas é a que está representada aqui nessa imagem. Então, maquinofatura é isso. É o processo de ruptura, de saída, de produzir as coisas com as mãos, que até então o ser humano só fazia isso, produzia as coisas com as mãos, e a partir da primeira fase da Revolução Industrial, entra esse nome aqui, ó, maquinofatura, que é as máquinas começam a produzir as coisas para a sociedade humana, ok? Bom, gente, na página 17 aí, da unidade 27 da apostila, tem vários exercícios aí para vocês já irem trabalhando o que a gente viu nas outras aulas e as questões da primeira fase da Revolução Industrial. Então eu trouxe aqui como sugestão para vocês a página 17 e gostaria de lembrar quem vai fazer o Enem como treineiro aí, ó. Se você está vendo essa aula na sexta-feira, quarta-feira, dia 10 de junho, é o último prazo
para você se inscrever e gerar o novo boleto aí para pagar a inscrição do Enem. Ok? A gente ainda não sabe a data das provas, mas o último prazo para inscrição e pagamento do boleto é dia 10 de junho, próxima quarta-feira. Ok, segundo ano? Continue se cuidando de você, da sua família e até a próxima aula.